Do nada, começou a aparecer um monte de mancha de vitiligo. Veja bem, quando eu estava na bonança, né, super bem, feliz, ali naquele emprego pertinho de casa, apareceu a mancha do vitiligo. Tratei, passou todo esse tormento de ameaça, de curso, de coordenar curso, de trabalhar, de ir para outra cidade, de mudar de. Não tive nada do vitiligo. Eu continuava tomando o Vidiclomin, né, cuidando para não engravidar, e não aconteceu nada. Mas quando eu cheguei lá em Catanduva, que eu dava só aula no Senac à tarde, cuidava da Aline o dia inteiro, saía para passear, cidade pequena, não pegava trânsito, nada, eu dormia e acordava com uma mancha. Dormia, aquela voltou daqui, a daqui voltou, e começou a manchar. Meu dedo, esse dedo aqui ficou branquinho, minha mão. O que você faria se de uma hora para outra, do dia para a noite, aparecesse uma mancha na sua pele? Existem milhares de pessoas ao redor do mundo que hoje têm uma doença chamada vitiligo. Vitiligo nada mais é que a perda da pigmentação da pele. E hoje vou poder compartilhar com você a história de alguém que tem essa doença. O nome dela é Ivanilde Rocha e ela mudou totalmente a cor da sua pele. A Ivanilde vai contar para a gente como ela enfrentou os desafios do vitiligo e como essa jornada foi transformada em força e inspiração. Fique conectado conosco para conhecer essa história. Olá, eu quero agradecer a Adriana Maia pelo privilégio de estar aqui no canal para contar a minha história. De vez em quando eu falo alguma coisa lá no YouTube, no meu Instagram, e as pessoas ficam meio sem entender, né? Tanto da minha aparência quanto as coisas que falam. E alguns eu passo a história, alguns eu conto as mulheres que ganham bebês. Geralmente eu conto ali no decorrer do trabalho de parto ou no pós-parto, mas muitas pessoas ficam na curiosidade. Então, eu agradeço a Adriana Maia de ter aceito, né, para a gente vir falar aqui no canal. Assim, nós podemos explicar e a minha história pode ser boa para outras pessoas. Eu creio que vai ser, porque Deus sempre tem um propósito nas coisas que acontecem. Então, vamos lá. Eu me casei em 87 e em 89 eu tive a minha filhinha, Aline, no mês de abril. O meu marido trabalhava como pastor na escola adventista, perto do NASP, onde eu dava aula. Mas o sonho dele era ser pastor numa igreja, num distrito. E no final de 89, quando a Aline tinha 8 meses, ele foi chamado para um distrito. Ficamos muito felizes, fomos procurar casa, mudamos para lá, para aquela cidade, né? Para uma das cidades, que eram 3 cidades que abrangiam o distrito dele. Mudamos para lá, estava muito feliz, porque assim, a Aline, ela foi um pedido de Deus. Eu queria muito ter uma menina, desde de sempre, e que chamasse Aline. Mas as minhas irmãs todas tinham meninos. Uma tinha 4 meninos, tentando menina, a outra tinha 3, a outra tinha 2. E aí eu engravidei e falei, deve ser menino também. E não, Deus me deu a Aline. Eu falei para Deus que eu queria uma menina Aline e que cantasse. E a minha Aline canta lindamente. Enfim, mudamos para aquele lugar, sempre nós fomos muito envolvidos com a igreja, com os jovens, chegamos ali. Só que eu trabalhava em São Paulo ainda, né? Era numa cidade da Grande São Paulo, e eu queria uma coisa ali mais perto. Aí eu fui passando, falei, vou deixar um currículo. Deixei um currículo no pronto-socorro, fora obstetrícia. Aí eu só gosto de pronto-socorro, não trabalho em outra unidade de hospital. E comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar à noite, uma noite sim, uma noite não, por 2 motivos. Pela Aline, para passar mais tempo com ela, e porque, como eu sou adventista, sempre folga na sexta, né, no sábado. Para folgar no sábado de dia é mais difícil, então folgar 2 sextas à noite era mais fácil, então eu sempre optava por isso nos hospitais. Comecei a trabalhar como contratada, logo saiu o concurso público. E no concurso público, só eu das enfermeiras que tinham lá que passei. As outras entraram todas meninas novas, a maioria recém-formada. E aí a diretoria do hospital me pediu para ficar na chefia de enfermagem. Aí lá vai eu trabalhar de dia. Aí eu disse para eles: olha, só que eu não quero fazer um horário fixo de 8 horas por dia, porque eu me propus a ficar mais tempo com a minha filha, agora que eu sou mãe. Então, se vocês deixarem eu fazer um horário flexível, que eu entro um dia bem cedo, pego o povo da noite, aí eles toparam, né? E foi muito bom. Eu já tinha na época, né,
experiência com chefia, experiência com docência, e eu amo ensinar. Então, foi muito bom estar ali com aquelas colegas novas, ingressando na vida profissional. E um dia, eu tinha uma menina que trabalhava comigo, chamava Silvia, e tinha uma outra auxiliar que me ajudava muito. Fui para casa, dormi e acordei com uma mancha enorme aqui, uma mancha grande dessa cor. Pensa, eu era bem moreninha, né? Bem escurinha. E a mancha branca, olhei no espelho e falei, uau, tô com vitiligo. Mas não me preocupei muito, não. Fechei minha camisa, fui trabalhar. No outro dia eu mostrei para essa auxiliar, falei, olha, tô com vitiligo, né? Ela falou, ah, chefe, você tá mesmo. Lá onde eu trabalho, tem uma médica dermatologista muito boa. Vou marcar. Daí no outro dia lá fui eu na dermatologista. Era uma médica carioca, me olhou e disse: Olha, é vitiligo mesmo. Por acaso você está passando por um estresse muito grande, está passando por muita tristeza, decepção. Falei, não, doutora, na realidade eu estou na fase melhor da minha vida, no emprego que eu gosto, morando perto do emprego, com uma filhinha, meu marido trabalhando bem, não estou passando por nada. Ela disse, é muito estranho, porque vitiligo geralmente vem de processo de estresse. Falei, não, mas não é o meu caso. Ela falou, bom, então não tenho o que fazer, bota aí um colarzinho para tampar e pronto. E eu fui embora, né? O meu vitiligo. Para quem não sabe, o vitiligo, ele é considerado uma doença autoimune. O que que é uma doença autoimune? É quando o sistema imunológico, ele sofre um desarranjo e ele começa a produzir células que vão desintegrar ou desfazer algum órgão. No caso do meu, era a minha pele. Então, as células de defesa destruíam os meus melanócitos, que são as células que colocam cor na pele. Então, fui perdendo e ele ia perdendo esse pigmento, né? Então, por isso que fica muito branco em relação à cor que a pessoa é. Não dói, não coça, não arde, não incomoda em nada. Porém, a parte emocional de muitas pessoas fica muito alterada. Por quê? Porque é uma coisa que chama atenção. Quando é uma pessoa mais clara, não é tanto, mas eu que era negra, então aparece muito. Não me importei muito, não fiquei muito chocada, mas tem pessoas que fazem tratamento psicológico o resto da vida, mesmo porque raramente uma pessoa fica assim, né? Eu falo que eu sou a Michael Jackson. Então, fica branca. Mas prossegui, naquela mesma semana apareceu uma outra mancha na minha axila e na mama. Aí eu olhei aquela mão, falei, bom, vou marcar com outra dermato. Marquei com uma dermato do meu convênio, passei com a doutora Marília, ela chamava, e ela perguntou as mesmas coisas, se eu estava passando por estresse, eu estava sofrendo, estava com decepção. Falei que não, que eu estava super bem. Ela falou, olha, não tem muita explicação, mas eu vou te passar um remédio que chama Viticromin. Esse remédio, ele vai fechar, você vai ter que tomar ele todos os dias. Você está grávida? Eu disse, não, ela, porque não pode engravidar tomando esse remédio, ele é hepatotóxico e aí ele também pode ter efeitos teratogênicos, que tem problema para o feto. Falei, não, vou fazer o tratamento, como eu tinha o meu horário flexível, eu tomava esse remédio e tinha que esperar 1 hora e tomar 20 minutos de sol. Preta, eu era preta, fiquei, porque tomava sol todo dia. E assim, em um mês, fecharam as 3 manchas. Eu não fiquei com nenhuma mancha, só que eu não podia parar de tomar esse remédio, ia ter que tomar o resto da vida. Nem as minhas colegas de trabalho ficaram sabendo, acho que só essa funcionária mesmo. Enfim, como tinha os atendentes de enfermagem naquela época, o atendente eram pessoas que faziam um cursinho de 3 meses, aprendia a dar injeção, fazia um curativo, trocar cama e trabalhava como na enfermagem. Até as pessoas falavam, sou enfermeira. Trabalhava na enfermagem, mas o Corém tinha feito uma lei já em 86, a gente já estava aí no ano 90 praticamente, e não poderia, nesses 10 anos eles deram de prazo, todas as pessoas que trabalhavam na enfermagem, como atendente, teria que fazer o ensino fundamental, ou seja, tinha que ter na 8ª série, na época, hoje é o 9º ano, para poder fazer o curso de auxiliar de enfermagem. E o secretário de saúde, o diretor do hospital, me chamou e falou, Evanilde, olha, a gente vai ter que formar esses atendentes de enfermagem, porque são todos concursados, a gente não tem outras pessoas, e tinha feito uma lei em nível de São Paulo,
que todas as cidades poderiam organizar o curso e ficava ligado o curso com uma escola mãe. Então, uma escola do governo, que tinha muita escola antes que tinha técnico e tinha o auxiliar de enfermagem. Essas escolas que iam dar o diploma, mas tinha que ser alguém que tinha licenciatura. E eu tinha terminado a minha graduação com licenciatura e eu já tinha especialização. Você vai precisar coordenar para a gente. Então, eu já estava agora com a chefia de enfermagem e eles pediram para coordenar esse curso, mas eu fiquei super feliz, que eu amo dar aula, né? Então, isso foi um dos cenários. Não tinha, a mancha não foi por conta dessa montagem de curso, porque ainda estava começando, foi uma coisa assim muito de repente, apareceu e sumiu. Bom, enfim, teria que ser as 3 cidades, 15 atendentes de cada cidade que faria esse curso. Então, começamos a montar o curso. Na aula inaugural desse curso, foi assim, então, tinha os 3 prefeitos, todos políticos, tal, foi no Teatro Municipal da cidade, que seria o curso, que era a cidade que eu trabalhava. E cada um falou, várias pessoas falaram, e eu fiquei como coordenadora do curso para fechar, né, o assunto e a inauguração. E eu falei sobre a enfermagem movida pelo amor, e eu fiz uma paráfrase de 1 Coríntios 13. Só que, em vez de usar ainda que eu fale, eu fui usando a linguagem da enfermagem, eu usei a ambulância, ainda que se eu usasse o meu diploma para ser queimado. Então, ficou muito claro para as pessoas que eu tinha uma religião cristã. E eu acho que isso aí é bem interessante, pelo que a gente vai falar depois. Enfim, chegou o dia da primeira aula, eu ajudava as meninas a montar as aulas, fazer as coisas, era muito interessante. Quando eu trabalhava no plantão noturno, toda vez, meia-noite, a gente fazia um culto de agradecimento. Então, assim, tinha gente de todas as religiões, uma orava pela outra, né? Porque tinha pouquíssimos pacientes, né? Tinha a observação que eu tinha 4, 5 leitos e as pessoas só vão no pronto-socorro à noite. Numa cidade pequena, fica uma coisa cara. Então, dava sempre para a gente fazer ali pertinho da observação. Foi para o dia, as meninas falavam que sentia falta, tudo, mas não dá para eu fazer tudo isso. Começou o curso, então, o curso foi seguindo, né, com todas. Não conseguimos as 45. Tinha mais duas, não completamos 2 vagas, porque não tinha pessoas que tinham nem condições de entrar no curso, porque não tinha funcionários que tinham até a 8ª série. E aí, logo que começou o curso, eu recebi todos os papéis, né? Tinha que mandar todo o currículo do ensino fundamental, os documentos pessoais, em dobro de xerox, para a gente poder mandar para outra escola. Quando eu estava conferindo esses certificados, esses históricos escolares, eu vi algumas irregularidades. Separei 1, 2, 3, 6, eu separei. No outro dia, eu liguei na delegacia de ensino e falei: olha, aconteceu alguma coisa. Eu estou aqui coordenando o curso, mas se existe isso da pessoa ter letra e nota no mesmo ano, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, então. Eles falaram, então você vai fazer um ofício, não tinha WhatsApp, e-mail, nada disso. Você vai fazer um ofício e você vai mandar para cá. Nós vamos marcar o dia de você vir com esses documentos para fazer um visto confere. No dia de ir para o documento, para a apresentação dos documentos, meu pai ficou muito mal e foi para o INCOR, para o Instituto do Coração. E eu tive que ir com ele e pedir para minha secretária, e era ligando na casa, né, gente? Não tinha celular também, nem para passar WhatsApp, não dava. Aí eu fui, quando eu cheguei à noite, eu liguei para ela. E aí ela me disse assim, Dona Ivanilde, aqueles certificados eram falsos. Era o carimbo da diretora de uma escola e da secretária de outra. Elas foram na delegacia, foram lá na classe, levaram 6 alunas, as 6 alunas para a delegacia. Aí levou as meninas para a delegacia, as meninas fizeram o quê? Uma delatou, né? Como que fala aquele premiado? O que é premiado? Delação premiada? Né? Elas fizeram. E aí o que que eles tiraram? Então ficou faltando 6 no curso. Não achamos outras funcionárias para preencher a vaga, isso tinha tipo um mês de curso. E abrimos para a comunidade. Segue o curso. O curso começou em outubro. Quando foi dezembro, não, daí passou, chegou metade de novembro, eu falei para eles, ou a chefia ou a coordenação do curso, eu não consigo ficar sem ver minha filha, porque o curso era tarde, eu trabalhava de manhã, daí tinha que trabalhar, eu vou voltar para a noite, agora eu já treinei as enfermeiras, indico fulana para a chefia, eu fico dando assessoria e coordenando o curso, e trabalho uma noite, sim, uma noite não. Voltei para a noite.
Quando chegou no comecinho de dezembro, um funcionário estava morando na minha casa. A mãe dele tinha morrido, ele não tinha onde morar, então tinha uma suíte lá embaixo, ele morava lá. Chegou de manhã um sábado, ele falou assim: Dona Ivanilde, eu estava saindo com meu marido. Dona Ivanilde, essa noite ligaram lá no pronto-socorro e falaram que a senhora vai morrer, nem seu Deus vai lhe livrar. Ligaram várias vezes. Aí eu disse, mas deve ser trote, Ricardo. Não tem inimigos, não. Não é, eu fui para a igreja, não levei nem em consideração. Quando eu voltei trabalhar no domingo, né? Porque eu ia na sexta, os funcionários estavam todos preocupados. Onde eu ia, o Ricardo e o Vigia ia comigo. E era um casarão, na realidade, era um casarão daqueles de novela. Então, para o lado de cá era os consultórios, para lá era observação, e aquele meião tinha o saguão, né? Onde as pessoas ficavam. E a gente ia no refeitório lá fora. Eu ia, todo mundo ia junto comigo. Todo mundo com medo, na hora que chegou o nosso culto, meia-noite, todo mundo, Dona Fanilde, agora o que a senhora vai fazer? Eu falei, gente, eu não tenho inimigo, está nas mãos de Deus, não vou ficar, não vou fugir daqui, né? Passou toda aquela semana, não aconteceu nada, passou a outra semana e não aconteceu nada, e daí na sexta, né, 15 dias depois, eu folguei de novo, e estava já pertinho do ano novo, eu acho que tinha passado o Natal, era ali perto do ano novo, porque o curso começou em outubro, mas ia ter férias, só Natal e Ano Novo, dia 3 de janeiro ia voltar. De manhã, de novo, que eu folguei, chegou o Ricardo. Dona Ivanilde, essa noite foram lá no hospital. Deram tiro em todas as lâmpadas, que era um casarão bonito, assim, no meio de uma praça, sabe? Daí eles deram tiro e ligaram várias vezes, falaram que a senhora vai morrer e nem seu Deus vai lhe livrar. Aí eu já fiquei meio assim, né? Porque já era a segunda ameaça. Meu marido ficou, fomos para a igreja, tudo, ligamos o secretário de saúde e marcamos para ir no fim do sábado na casa dele. Fomos lá, ele falou, ai, Vonildo, você já devia ter me contado, por que que você não contou isso para a gente já ter providenciado? Mas meu marido, eu vou viajar 22 dias, e como que eu vou deixar minha esposa? Ele falou assim, vamos fazer assim? Você já treinou as meninas, né? Deixa elas dando aula, passa as aulas para elas, dá assistência, né? Fica aqui na segunda-feira, arruma tudo isso, a gente vai te dar uns 15 dias de férias para a gente ver o que vai fazer. Aí eu fui, arrumei, na segunda-feira eu andava assim meio com medo, eu não contei para ninguém da minha família, para ninguém da igreja, só os funcionários que sabiam. Aí eu peguei e viajei, peguei meu violão, fui para a praia. A Aline e o Enéas viajaram no domingo, ele levou a Aline tinha 1 ano e 3 meses agora. E aí eu fiquei 1 ano e 8 meses, a Aline tinha. Aí eu fiquei assim, bem preocupada, né, de ter deixado a Aline ir, mas ela queria o pai dela, você vai estar trabalhando, deixa ela ir e tal. Levou a Aline. Aí chegou na praia, eu quieta, né? Aí um dia eu falei assim, eu acho que eu vou morrer mesmo, porque eu estava morrendo de saudade da Aline chorando. Deus permitiu que a Aline fosse para longe de mim, porque aí se eu morrer, ela já vai ficar uns dias sem mim, daí ela não vai sofrer tanto. Aí peguei uma fitinha cassete, gravei uma música para a Aline, uma música para o meu marido, e a minha sobrinha, que até ela fez um comentário aí, ela dei para ela e falei, ó, a gente vai voltar passando lá 15 dias. Se acontecer alguma coisa, você guarda essa fita e você vai dar para a Aline e para o Eric ouvir a música, né, que eu fiz para eles. Quando eu voltei para o hospital, eu nem voltei para aquele hospital. O que que eles fizeram? Me mudou todo mundo para a cidade do meio, né? Que não era a que eu estava, mas eu morava ali, para a terceira cidade. Eu morava na do meio, trabalhava aqui e aqui era outra cidade. Mudou para a terceira cidade. Você vai trabalhar lá, Ivanilde, pediatria, que eu não suporto cuidar de criança doente, mas fui. E o curso foi para lá, todas as alunas tinham que ir para lá, porque a professora Ivanilde estava lá, eu que dava a maioria das aulas, coordenava o curso. E aí fomos para lá. Mas antes de eu mudar, enquanto eu estive viajando para a praia, eles tinham agarrado a Cida, que era uma funcionária minha, que era bem negrinha também, como eu, e agarraram, e ela dizia, eu não sou Ivanilde, eu não sou Ivanilde, eu sei que foi uma confusão, ligaram eu não sei quantas vezes, muitas ameaças, que eu não sabia quem eles eram, tal, quem era a pessoa. Aí também fiquei lá, não tinha como eu sair daquele emprego, porque meu marido era pastor ali, naquele pedaço, né? Orava muito, confiava. Só que nesse dia que eu voltei, era uma quarta-feira.
E na quarta-feira na igreja tem culto de oração. Falei, agora eu vou ter que repartir com os irmãos. Gente, não dá pra gente sofrer sozinho, né? A gente tem que ter um amigo, uma pessoa. Aí eu fui na igreja, sempre muito chorona, chorei, contei, né, que estava sofrendo ameaças e tal. E fui embora para casa. Fui, cheguei, abri o portão, coloquei o carro, eu e minha sobrinha. Fechava rápido o coração, com medo de ter alguém olhando. E aí, daqui a pouco, tocou a campainha de casa, e a gente morrendo de medo. Aí tinha um olho mágico. Ele era o irmão da igreja, o irmão Nelson. Ele não estava lá no culto, mas a esposa estava. E imagina, a esposa do pastor, eu, sofrendo ameaça, acabou o culto, o povo estava tudo lá conversando. Ele tinha ido buscar a mulher dele, ele era colportor, que vende literatura, né? Literatura cristã. E aí ele foi lá, tocou, falei, irmã Ivanilde, eu vim aqui fazer uma visita para a senhora. Eu fui lá na igreja agora e me falaram que a senhora está sofrendo ameaças, então eu vim aqui falar com a senhora, orar com a senhora. Gente, isso foi assim, um bálsamo para mim, porque geralmente os líderes das igrejas, agora eu já estou falando para lembrar, cada um frequenta alguma instituição religiosa. Eles não são visitados, as pessoas querem ser visitadas, mas eles não são visitados. A esposa do pastor não é visitada, o pastor não é visitado, e nós somos pessoas como as outras pessoas, né? Que enfrentam problemas também. Então, eu fiquei feliz. E ele falou assim, irmã, eu fiquei sabendo, então, que a senhora está sofrendo uma ameaça, mas Deus falou para eu vir aqui falar com a senhora. A senhora se lembra da história do rei Ezequias? Gente, a história do rei Ezequias, ela está na Bíblia, no livro de Segundo Reis, 18 e 19, em Segunda Crônica 32 e também no livro do profeta Isaías. Eu vou ler alguma coisa aqui, mas eu vou resumir a história assim como ele fez comigo, né? Mas é linda, depois vocês leiam isso na Bíblia, é muito linda. Então, lá em Segundo Reis, vamos em Crônicas, eu vou ficar aqui em Crônicas 32, porque tem algumas coisinhas que eu preciso ler, eu queria que vocês me dessem licença, posso ler, né, Adriana? E em Crônicas 32, do 1 ao 33, tem um resumão dessa história. E o que, que acontece? Tinha um rei do Império Assírio, então tinha saído do Império de Babilônia, agora os assírios que dominavam tudo. E esse rei, ele chamava Senaqueribe, e ele estava conquistando todas as cidades. O rei de Judá era Ezequias. Ezequias era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era um rei temente a Deus, que obedecia a Deus. E ele já estava se preparando, porque ele sabia que a Assíria estava assolando, destruindo tudo que é a cidade. E Ezequias ficou assim, vou tomar minhas providências, né? Ezequias já começou a se preparar. Ele aumentou os muros da cidade, ele mexeu nos poços, nas saídas de água, né, para dificultar o inimigo ficar ali fora. E teve um dia que Ezequias ficou surpreso, porque o rei Senaqueribe, que é o rei da Síria, ele mandou um responsável por ele, um dos comandantes deles, eles subiram no muro da cidade e o povo pedia para eles, os grandes da cidade, assim, não pode falar em outra língua, né? O povo não precisa, não, a gente quer falar na língua que o povo entende. E eles começaram a falar que quem era Ezequias, deixa eu achar até aqui a passagem deles aqui. Olha, não, verso 13 do 32, não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra, acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrar o país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações para que vosso Deus o possa livrar das minhas mãos? Agora, não engane Ezequias, que o rei não engane vocês, porque nós vamos se destruir. Ele estava intimidando o povo para o povo se entregar. Mas antes disso, enquanto Ezequias fez os muros, tudo, e soube que tinha essa possível ameaça, ele reuniu o povo da cidade, né? Fez os cuidados, que a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Ele murou a cidade, cuidou de toda a logística da cidade para evitar a entrada de um inimigo, e ele falou assim para o povo: sede fortes e corajosos,
Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão. Estou lendo o verso 7 do capítulo 32 de Crônicas. Nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo ficou animado. Então, o irmão leu esse verso para mim, ele falou assim, irmã, a senhora é uma serva de Deus. A senhora é mãe, boa esposa. A senhora ajuda demais na igreja, é super importante. A senhora ajuda as pessoas ao seu redor. A senhora cuida dos doentes do hospital com muito carinho, cuida das suas alunas. Não tem inimigos, então não tem porquê. Então eu vou deixar essa mensagem que Ezequias fala para o povo. Deixa nas mãos de Deus. Não se preocupa. Gente, pensa que eu já tinha ido para a praia, passado todo aquele medo. Meu marido ainda estava voltando todo dia, eu voltei. Ele fez uma oração comigo. E quando o irmão Nelson foi embora, aquele temor desapareceu do meu coração. Eu realmente descansei na certeza de que Deus tomaria uma providência. Né? E essas ameaças ainda continuam. Engraçado que eles ligavam sempre na sexta eu não estava no plantão, graças a Deus. Enfim, foi passando aquele tempo e a aula, as aulas foram avançando. Lembra que eu falei que aquela mancha apareceu? Não estava acontecendo nada disso. Do nada, eu estava muito bem na família, na igreja, no trabalho. A mancha apareceu, fui na médica, tomei o remédio, desapareceu, e nunca mais aquela mancha apareceu. Eu nem lembrava que eu tinha vitiligo, mas ela falou que eu tinha que tomar o resto da vida o remédio e não podia engravidar. Então, continuei obediente tomando, né? Porque ninguém quer ficar todo manchado, e fiz a minha parte. Irmão Nelson foi, e irmão Nelson tinha me falado: Deus vai tomar uma providência. Enfim, aquele curso durou 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, me parece. Quando os alunos se formaram, a gente fez uma festa de formatura linda para eles. Um dia eu estava em casa, agora estava começando a questão do celular. Meu marido tinha um celularzão desse tamanho, mas eu ainda não tinha. O pastor Estina, que era o responsável das igrejas adventistas no oeste de São Paulo, ligou, perguntou, pastor Enéas está? Falei, não, olha, aqui é o pastor Estina, eu estou ligando para dizer que vocês são os mais novos pastores, casal de pastor da Associação Paulista Oeste. Na hora, na minha cabeça, livramento do Senhor. O irmão Nelson falou que Deus ia me livrar. Que bênção! Meu marido chegou, já deu a notícia, nós já fomos para lá visitar a cidade, tudo, né, feliz, despedir do povo, já foi vendo quem ia ficar no meu lugar. E aí, tanto é que meu marido foi, e eu ainda fiquei, porque eu tinha que cumprir aviso prévio, né, acertar todas as coisas, e ele foi com a Aline, eu ia no fim de semana e voltava para trabalhar. E aí, chegando nós fomos para Catanduva, interior de São Paulo, povo muito amado de Catanduva. E chegando em Catanduva, a Aline já tinha, quando a Aline, nós fomos transferidas, a Aline já tinha 4 anos, entendeu? De vez em quando tinha história, né, dessas ameaças, mas nunca me confrontaram. Então, os meninos que contavam, as pessoas que estavam lá, também não ficavam passeando lá na cidade, né, gente, desfilando, porque a gente também não pode afrontar o inimigo. E chegamos em Catanduva, livramento do Senhor. Aí, quando eu fui para Catanduva 1 mês depois, eu fui pregar na igreja. Adivinha qual foi o meu tema da pregação? Esse tema da história de Ezequias, disso tudo que eu tinha passado, da visita do irmão Nelson. E o nome da meu sermão foi sobre o poder da oração intercessória, porque eu falei quão importante foi aquele homem orar. E a ciência comprova hoje, né, que a oração intercessória, ela ajuda a pessoa e ajuda quem orou. Então, eu falei, contei essa história do que aconteceu lá e que eu fui transferida e que eu estava lá por providência divina, que Deus queria, né, que era providência divina, porque Deus nos levou para longe. A gente nem imaginava, não tinha muita possibilidade do Enéas ir para longe, porque nós éramos de São Paulo. Enfim, ficamos lá. Aí, quando a Aline estava, acho que com quase 5 anos, acho que tinha quase 1 ano que a gente estava lá, do nada começou a aparecer um monte de mancha de vitiligo. Veja bem, quando eu estava na Bonança, né, super bem, feliz, ali naquele emprego perto de casa,
apareceu a mancha do vitiligo. Tratei, passou todo esse tormento de ameaça, de curso, de coordenar curso, de trabalhar, de ir para outra cidade, de mudar de. Não tive nada do vitiligo. Eu continuava tomando o Vidicromin, né, cuidando para não engravidar. E na época eu coloquei até um DIU e não aconteceu nada. Mas quando eu cheguei lá em Catanduva, que eu dava só aula no Senac à tarde, cuidava da Aline o dia inteiro, saía para passear, cidade pequena, não pegava trânsito, nada. Eu dormia e acordava com uma mancha. Dormia, aquela voltou daqui, a daqui voltou e começou a manchar. Meu dedo, esse dedo aqui ficou branquinho, minha mão preta. Gente, eu falo preto sem preconceito, tá? Porque meu filho é, minha mãe é, minha família era, meu avô era descendente de africano, então fiquem sem preocupações. E pensa esse dedo branco aqui. E meu braço começou a manchar muito, 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 e era muito rápido. E aí eu fui numa dermato, passou um tratamento, fui em outra. Olha, mãe Venilde, o tesoureiro tinha uma da associação, tinha vitiligo, e ele falou com uma mulher lá do Rio, fez uma fórmula e desapareceu tudo. Cada remédio que eu tomava, aparecia mais mancha. Então eu estava assim, muito manchada. Começou a aparecer alguma mancha no rosto. Eu parecia um dálmata. Fiquei muito manchada. E a médica, aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, eu vou marcar com uma médica. Me falaram, chegou uma médica que foi fazer o treinamento em Cuba, que naquela época, em Cuba era o único lugar que tratava vitiligo. Marquei em São José do Rio Preto. Aí eu já liguei para o meu ginecologista lá. Por quê, gente? Porque aconteceu uma coisa nesse pedacinho. Eu tinha tirado o DIU e ia trocar de novo. Só que nesse ítero, eu ovulei no 7º dia do ciclo, né? E eu tinha tido relação sexual no 7º dia do ciclo. E eu estava na igreja de manhã e eu senti que eu estava ovulando. E eu falei, estou ficando grávida. Falei até para uma amiga, estou ficando grávida. Ela me beliscou, a gente foi lá e falou, menina, como que é? Você é doida? Como é que tu tá ficando grávida dentro da igreja? Falei, é porque eu ovulo sempre no 12º, 13º, 14º dia, eu sempre fiz esse controle e eu tô ovulando. Aí, passou. Quando passou 10 dias disso, que nem tinha chegado a data da última menstruação, eu ia nessa consulta em Rio Preto, eu já liguei para o médico e falei, olha, deixa um teste de gravidez no sangue, né? Pedi para. Porque eu tô grávida. Ele, mas quando foi sua última menstruação? Não foi minha última menstruação, mas eu tô grávida. Fui na médica de manhã, ela me contou de todo o tratamento lá de Cuba, prescreveram um remédio caríssimo, mas altamente teratogênico. Não podia de jeito nenhum gestante tomar até um ano depois que tivesse tomado esse remédio. Falei, então, eu tô achando que eu tô grávida. Então, ela, você leva a receita, nem compra o remédio, espera o teste, ia sair à tarde o resultado. Nós viemos de Rio Preto para Catanduva. E um amigo pegou o teste e ligou: parabéns, vai ter um neném e tal. Eu falei: bom, não posso mais tratar. Então, como eu não tomava mais nenhum remédio, aí que as manchas aumentaram. Muito, 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 muito. Quando eu vim ter o Eric, eu vim ganhar o Eric em São Paulo, no Hospital Adventista, porque era um hospital que era vegetariano e minha mãe morava aqui, minhas irmãs moravam aqui não, né? Aqui é Pouso Alegre. Toda minha família morava em São Paulo. Aí eu vim um pouco antes e o Enéas viria um pouquinho depois, lá pelas 38 semanas. Aí, ah, quando eu fui ganhar o Eric, eu estava tão manchada, porque na gravidez aumentou muito. Eu tinha uma mancha enorme branca aqui, com o rosto, uma aqui manchada, aqui manchada. Eu até pedi para minha amiga, ela vai mandar, ela tem todas as minhas fotos, né? Porque ela cuidava do Eric, então ela tinha várias fotos. E muito, muito, eu parecia um dálmata aí mesmo, dessa vez. Então todo mundo ia lá me visitar, porque eu tinha trabalhado no Sol Adventista, tinha dado aula para muitas pessoas que trabalhavam lá. As pessoas iam visitar, mas não era para visitar Ivanilde, era para ver o que estava acontecendo. Eu muito, muito manchada, muito manchada. E não podia tratar, porque falei, eu vou dar mamar para meu filho, eu vou amamentar, não vou tratar. E foi assim, foi aumentando, aumentando. Quando o Eric tinha uns 3 meses, fecharam todas as manchas do rosto. Mas minha mão já estava assim, quase inteira branca. No aniversário do ano do Eric, eu tenho uma foto, acho que tem pouquinhas manchas, minha mão, meus braços. Aí, já que fechou, eu falei, vou gravar meu CD, porque eu tinha começado o processo de gravar o CD, que eu passei num concurso lá e ganhei. E aí eu falei, vou gravar o CD. Gravei o CD, por isso que a foto é só aqui, porque meus braços já eram brancos, quase todos eram bem manchados, mas o corpo inteiro muito manchado. Gravei o CD,
Era muitas fitas e poucos CDs, porque a maioria das pessoas não tinha o aparelho ainda, e saí cantar nas igrejas. Cada 15 dias eu ia cantar em São Paulo, ia cantar em vários lugares, levava o Eriquinho junto, o Eric no peito, né? A minha amiga ia junto para cuidar, eu e a Aline cantávamos. Enfim, assim, olha, gente, quando terminou, eu vim cantar nessa cidade da igreja, na igreja que orou por mim. Aí eu vim cantar bem manchada, estava bem manchado meu rosto. Quando eu vim cantar, que foi assim que eu gravei, passou 15 dias, começaram as manchas de novo. Falei, não vou parar de vou, já fiz o CD, vou cantar manchada mesmo. E aí eu ia cantar manchada mesmo. Gente, eu chorei a primeira mancha que apareceu no meu rosto, porque assim, por mais que eu não ligasse, de verdade, não me afetava muito, eu não estava nem aí, eu pregava, eu cantava, mas quando voltou, quando apareceu a primeira vez no rosto, eu chorei, porque é muito impactante. Aí você vê o tempo todo assim, né? Dessa vez eu chorei, e chorei também uma vez, quando o Eric já tinha um aninho. O Eric falou muito cedo, o Eric e a Aline. Aí eu estava contando a história de Naamã, que é a história de um homem leproso que foi até o profeta Eliseu para ser curado e ele teve que tomar banho 7 vezes no Rio Jordão para cura. Ele não queria fazer, mas os funcionários convenceram e ele fez isso. E aí o Eric perguntou assim, mamãe, por que Jesus não manda se mergulhar no Rio Jordão? Ele tinha resposta para ele. E aí, esse dia, eu contei a história rapidinho, não contei mais o restante da semana. Chorei e perguntei para Deus, porque eu falei, eu não sei, Deus, eu não tenho resposta, por que, que eu não vou mergulhar no Rio Jordão? Enfim, eu saí cantar, eu cantei por 6 meses. E no final desses 6 meses, eu estava toda branca. Eu vim cantar numa igreja em São Paulo, né, e eu acabei de cantar, e o moço, quando eu fui pegar o playback, né, o moço falou, me deu o playback e falou, Ave, você canta igualzinho a Ivanilde, hein? Eu falei, mas eu sou a Ivanilde. Ele olhava na foto do CD e olhava para mim e não me devolvia. E não me devolvia o playback. Falou, não, como assim? Aí, gente, foi muito rápido, muito rápido. Estava acabando já meu CD de fita. Eu falei, não vou gravar de novo, porque eu sou outra pessoa. E nisso, meu marido resolveu deixar de ser pastor e queria vir para São Paulo para estudar. Então, eu voltei para São Paulo assim, branquinha, nova Ivanilde. Eu só tinha uma manchinha na perna, que eu falo que foi a manchinha do Eric. E eu voltei branca. Assim, algumas no corpo eu ainda tinha quando eu cheguei em São Paulo, que rapidamente desapareceu. Meu cabelo ficou todo branco, minha sobrancelha branca, meus cílios brancos, minha sobrancelha ainda é, né? Lógico que eu tenho que pintar, passar um lapisinho, tal, tal, tal. E aí eu comecei, falei assim, um dia eu falei, vou tingir esse cabelo, porque eu era nova, né? Tingi, passei uma tinta. Aí eu fui trabalhar. Quando eu coçava assim, saía tudo o meu cabelo, porque deu alergia da tinta, eu não posso pôr tinta. Aí eu cheguei no hospital que eu trabalhava, com um buraco aqui, pedi para minha chefe deixar eu ir na rua, comprei uma peruca, dessas de nylon mesmo, coloquei a peruca e voltei para o trabalho. Todo mundo achou estranho, mas tá, voltei para o trabalho. Aí fui atrás de métodos, né? O que eu ia fazer. E por algum tempo eu usei aquele interlace. O interlace, sabe quando faz a trancinha das pessoas? Eles costuram o cabelo, só que aquelas trancinhas são muito apertadas, muito apertadas. Eu tinha muita dor de cabeça, assim, 2 dias quando eu colocava, e costurava e colocava o cabelo, porque assim, eu estava muito branca. Para ficar com o cabelo crespo e muito branco, chamava atenção demais. Era desconfortável para mim. Então, é assim, se a vida te dá um limão, faça dele uma limonada. Eu sempre pensei isso da vida, né? Então, se eu estava branca, eu vou colocar um cabelo de branco e pronto, né? E aí comecei a usar com interlace e daí caiu uma área aqui, porque puxa com tanta força que perde, vai quebrando no bulbo e o cabelo não nasce mais. Então aqui assim eu tenho uma área de alopécia. Eu falei, então agora vamos para peruca. E aí comecei a usar peruca, minha peruca nem parece que é, né? Porque eu faço num lugar que faz aquele risquinho, só quando eu falo para as pessoas. Mas enfim, é, quando eu voltei para São Paulo, eu fui, essa agora que é a parte mais legal, eu voltei a dar aula no NASP.
Quando eu encontrava as pessoas, às vezes eu cumprimentava, às vezes eu não cumprimentava, porque as pessoas não sabiam quem eu era mesmo. E dele, alguns eu contava a história. Quando eu cheguei, falei que eu fui apresentada como nova professora. Aí eu falei, você foi minha professora, você foi minha professora, você foi. Elas ficavam assim, não, não fui, eu já dei aula aqui. Todo mundo assim, desesperado. Quem era essa pessoa que deu aula e ninguém conhecia? Um dia eu estava andando na rua, numa cidade próxima a esta, que aconteceu o caso, e eu encontrei um irmão lá, chamava Beto. Aí eu, oi, Beto, eu abracei ele, e ele ficou assim, como? Não sabia quem era. Beto, Evanilde, esposa do pastor Enéas. Irmã, eu lembro que quando a senhora veio cantar, a senhora estava bem manchada, mas agora a senhora é outra pessoa. Eu falei isso, vai lá, irmã, cantar pra gente, prega pra gente. Já deixou marcado, fui. O dia que eu fui pregar, gente, tinha irmão saindo pelo ladrão. Tinha gente, né? Porque pensa, ele vai embora preta e volta branca. E também, assim, a gente era um casal querido, um casal pastoral, porque a gente era muito envolvido com os jovens, com as famílias, né? Então foi muita gente mesmo. E aí, o que que eu preguei? Eu preguei aquele sermão que eu preguei em Catanduva, o poder da oração intercessória. Contei a história aí bem, né, não resumidinho, igual eu contei aqui para vocês, a história do rei Ezequias, a importância de orar. Contei que o irmão Nelson foi orar por mim, e o quanto isso me aliviou, porque eu fiquei morando ali mais aquele tempo todo e eu não tinha medo, porque quando eu pensava em medo, alguém me perguntava, eu lembrava que ele falou: Deus proverá. Assim como ele fez a provisão. Eu não concluí a história de Ezequias, né? Então vamos concluir a história de Ezequias aqui em Crônicas. O que que aconteceu? Gente, eu vou deixar de tarefa para vocês lerem Segunda Crônicas, capítulo 32, que é toda a história mais resumida, mas quem quiser ler Segundo Reis 18, do 13 até o 19:37, que tem assim detalhes. O que que aconteceu com eles? Quando Senaqueribe desafiou muito, Ezequias mandou procurar o profeta Isaías. Isaías conversou com Deus e Deus falou assim: no caminho que esse rei vier, ele voltará e ele vai ser morto pelos próprios seus. E aí vieram muitos soldados e cercou a cidade. Deus enviou um anjo poderoso que quando as pessoas saíram, 185.000 soldados foram mortos. E esse rei Senaqueribe, ele fugiu para a cidade dele. E quando ele chegou na cidade dele, os próprios filhos o mataram. Porque Deus que providenciou. Ele fez a parte dele enquanto rei, enquanto uma pessoa fiel, enquanto encorajar a sua nação. Isaías orou por ele orou pela nação. Então, a oração intercessória é muito boa. Por isso que, gente, minhas pacientes que vêm aqui, todas que vêm no consultório, eu oro por elas e continuo orando em casa pelos casais. E mando oração, porque faz bem para a gente isso. Para mim foi uma bênção. Aí eu contei a história, cantei várias músicas, que a minha voz não estava tão rouca assim, cantei, e no final, a gente fica na porta para poder cumprimentar as pessoas. Na igreja adventista, quem prega fica na porta para cumprimentar as pessoas. Eles marcaram até o JA, que é um programa dos Jovens Adventistas, que era para eu ir à tarde contar o que a Ivanildo tinha feito, se tinha caído na Cândida, né? Porque foi embora preta e voltou branca. E eu orei sobre o poder da oração intercessória. Aí eu falei. Aí, saindo todo mundo, lá no finalzinho, estava o irmão Zezinho. Ele deixou todo mundo sair, todo mundo. E eu fiquei na porta, esperei ele chegar até mim. Tudo bem, irmão Zezinho? Tá? Ele segurou na minha mão e ele falou: Irmã, por que que a senhora teve essa doença? Eu disse: Olha, irmão Zezinho, eu não sei. Alguns falam que é muito estresse, eu sou uma pessoa, sou agitada, mas eu sou super de bem com a vida. Outros falam que é hereditário na minha família. Meu pai está com 94 anos, minha avó já vai fazer quase 100 anos. Ninguém tem vitiligo. Eu não consigo explicar. E ele não soltava da minha mão. Ele disse para mim: minha irmã, eu sei porque que a senhora teve vitiligo e voltou assim branca. Aí eu falei, eu levei, né, o Zezinho estava me dando o diagnóstico, né, ele falou assim, irmã,
A senhora mesma pregou agora que Deus ia tomar uma providência. Por isso que o irmão Nelson leu. E assim como ele fez com aqueles inimigos, ele ia tomar uma providência. Eu não sei se a senhora sabe, mas o prefeito, que a senhora prestava serviço para ele foi morto enquanto a senhora esteve distante. Então Deus mudou a sua cor para salvar a sua vida. Gente, naquela hora, eu fico emocionada, eu tive a convicção. Por quê? Porque Deus me deu o Eric no sétimo dia do ciclo, que nunca eu tinha ovulado assim, para eu parar de tratar, porque eu não parava de tratar. Eu tomava um remédio, outro, para tentar amenizar e atrasar o processo, mas Deus sabia que eu ia voltar. E Ele mudou a minha cor para salvar a minha vida. Porque a gente serve um Deus que é o Deus do impossível. E assim, mas nem todo mundo que tem vitiligo. Não, foi um caso, assim, muitas coisas que Deus faz por nós. Às vezes nós sabemos a resposta que eu tive o privilégio de saber, porque na hora que o irmão falou, Deus deu uma convicção no meu coração que não tinha dúvida. E Deus, ele responde. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, e às vezes ele diz espere um pouco. Mas ele sempre atende a oração dos seus filhos e permite que aconteça aquilo que seja bom e que ele tenha um plano. E voltando para São Paulo, eu entrei em contato com a humanização. Aí eu comecei a atender, eu sempre amei atender parto, né? E atendi sempre com muito carinho, mas com muitas intervenções. E aí eu me tornei parteira domiciliar, eu voltei a dar aula no NASP, o Eric estudou lá, a Lili também, né? Então eu tinha esses dois filhinhos, quando o Eric já estava grandinho, né? E o que eu tenho para dizer para vocês? Agora eu quero convidar vocês para ir em Romanos. Eu vou abrir aqui, gravem, escrevam aí, tá? Romanos 8, o meu verso preferido da Bíblia é esse verso que está em Romanos 8, verso 28, diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Então, a gente às vezes fica indagando, brigando com Deus, e se entrega à depressão, e a gente tem que confiar, né? Se tem alguma coisa para Deus fazer que vai ser para nossa salvação e que vai para ajudar a nós e outras pessoas, Ele com certeza vai fazer. E eu vou concluir lendo aqui o finalzinho de Romanos, que diz assim: olha, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, estou lendo o verso 38 agora, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Outro dia eu preguei na igreja e eu cantei o hino Deus Impossível, que não vai dar para cantar, né? Mas eu quero cantar um trechinho do outro hino que fala muito a respeito de você que está passando por algum problema e que está vendo essa história, porque eu sei que não é à toa que Deus permitiu que eu viesse aqui falar. Tem uma música que fala assim, ó, canta grave. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus te esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor, mesmo que não entendas o porquê. Espere no Senhor. Deixa eu ver se eu consigo cantar o resto. Deixe Deus operar em teu ser
mesmo que custe o sofrer. Confie em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Isso. Deixa Deus operar. E Ele tudo pode. E lembrem do lema também, né, gente? Se a vida te dá um limão, faça dele uma limonada. Às vezes, uma coisa que acontece com a gente parece tão ruim, mas se a gente ficar compenetrado naquilo, só piora. Então, confia em Deus e tenta fazer o seu melhor sempre, tá? Adriana, Amém. Que linda história, Ivanilde. Deus seja louvado pela sua vida, por todo esse processo, por o irmão Zezinho, que foi usado por Deus para conversar irmão Nelson lá e na com o mesma irmão igreja, irmão Zezinha. que fez um trabalho tão importante, né? Muitas vezes nós pedimos, como você falou, para que os pastores, os líderes venham visitar a gente, cobram isso, né? E será que a gente também está fazendo isso por eles, né? De estar visitando, estar dando uma palavra de oração, ligando, é importante também, porque eles também são ovelhas. Eles são pastores, Uhum. mas também são ovelhas, Ovelhas de Jesus. Uhum. ovelhas de Jesus. E eu queria aproveitar esse momento e fazer algumas perguntas. E eu queria começar fazendo uma pergunta mais geral, que é para você falar um pouquinho sobre o vitiligo. Na verdade, eu queria que você falasse algo para quem hoje está nos assistindo e tem essa doença, ou conhece alguém que tenha. Qual conselho, o que você falaria para essa pessoa? Olha, assim, eu desconheço uma pessoa que ficou assim como eu. E quase os dermatologistas que eu vou fala que não, que nunca viu. Porque às vezes as pessoas ficam. Eu tive uma funcionária lá em Catanduva que ela tinha. Não, quando eu voltei em São Paulo, aqui, na Casa Ângela, e ela tinha assim, muito, quase o corpo inteiro, mas ela era um tom róseo. Sabe assim, a pessoa fica meio rosa. Então, assim, eu penso que o meu ficou assim, muito perfeito, porque assim, Deus faz o perfeito, né? Se era para mudar e era para ser uma pessoa de outra cor, ele fez assim. Agora, quem tem vitiligo hoje, tem vários tratamentos já. Hoje, com terapias naturais, a gente sabe que regride muitas doenças autoimunes. Eu trabalho com terapias naturais e já teve vários casos de cura de várias doenças. Então, é uma opção, né? Então, eu até me coloco à disposição para a gente tentar um tratamento natural. Existem remédios alopatas. Hoje, existe vários base também, né? Que faz na coloração da pessoa para poder usar. E se está muito difícil, precisa fazer uma terapia, faça uma terapia e vá atrás do que é melhor. Mas se não tiver, faça aquilo que for possível para você. Não se entregue, porque assim, eu fiz tudo. Eu cantava nas igrejas, eu pregava, eu cuidava com meus filhos, eu brincava. É ruim, é. O povo fica olhando, fica pergunta, tem gente que tem medo de chegar perto. Mas assim, o que que você tem que entender? A gente tem que conviver com aquilo sem aumentar o sofrimento, né? Então, vai a Deus, conversa com Deus, procure bons profissionais, faça uma terapia, tenta um tratamento natural, né? Uma dieta crua, que já tratei com muita gente e tem resolvido vários. De vitiligo, ninguém nunca me pediu tratamento, não, né? Mas eu acho que é uma hipótese, vamos tentar, né? Então, assim, o importante é você não se entregar, porque o que que eu pensava? Essa doença não arde, não coça, não dói, só tá aqui essas manchas, mas quando a gente olha e vê tanta gente tão doente sem andar, então a gente tem que sempre pensar nisso. Eu estou andando, eu estou comendo, estou fazendo isso para tentar superar. Outra pergunta que Uhum. eu queria fazer foi uma pergunta que surgiu nas caixinhas, para você contar alguma situação engraçada que já aconteceu com seus filhos, entre você e os seus filhos.
engraçada porque eu fazia ficar engraçada às vezes, né? Por causa assim, o Eric, ele é pretinho como eu. Você postou uma foto, né, Tamires? Ele é assim. Então, às vezes as pessoas perguntavam, é seu filho? É seu filho? E às vezes eu brincava, né, para dar pra ele dar risada. Eu falei, o pai dele é um negão. Eu brincava e falava para eles, a mamãe faz a brincadeira, mas para poder não ficar essa coisa chata, assim. Mas assim, de engraçado mesmo, não. Mas o Eric às vezes perguntava, né, das manchas, por que Papai do Céu não tirava minhas manchas. Depois eu mostrei para ele, olha, filho, Papai do Céu tirou. E olha que coisa muito interessante, né, engraçada. Lembra que eu falei que eu fiquei com uma mancha na perna? Assim, um pouco acima do calcanhar, tinha uma mancha desse tamanho, bem da minha cor mesmo. Eu vim para São Paulo com essa mancha, então, como eu sempre usava saia comprida, não aparecia. Mas o Eric não gostava nem que eu colocasse uma leg para caminhar, porque as pessoas perguntavam assim: é teu filho? E aí ele mostrava: ela é minha mãe, ela é dessa cor, tá vendo? Quando o Eric tomou consciência de que eu era a mãe dele, mesmo porque ele não lembrava de eu branca, porque quando ele tinha 1 ano e quando ele fez 2 anos, eu já estava praticamente assim, entendeu? E aí, 2 anos e pouquinho. Então, ele não tinha essa memória. E aí, aquele ali, eu falo que era a manchinha que Deus deixou para o Eric se afirmar. E saber que ele é meu filho, ele é minha cara. É muito igual. É muito parecido, né? Então, Deus cuida até desses detalhes, gente. Ele deixou uma manchinha para o Eric, Deus cuida de todos os detalhes, isso é muito real de mesmo. todos. Uhum. Eu queria agora fazer uma pergunta relacionada a outro assunto, para você falar um pouquinho Hum. sobre a sua formação. Você já começou a história contando que você já foi procurar um hospital para trabalhar, mas comenta para o pessoal aqui que ainda não te conhece, no que você é formada e por que você escolheu a profissão que você tem hoje. Bom, eu sou enfermeira, eu já fui fazer enfermagem, faculdade de enfermagem, porque eu queria ser enfermeira obstetra, eu queria atender parto, né? A minha avó, mãe da minha mãe, era parteira, meus irmãos, 4 irmãos antes de mim nasceram com a minha avó, aí minha mãe veio para São Paulo, eu nasci no hospital. A mãe do meu pai era parteira, ela morreu, minha tia ficou parteira, eu conheci minha tia quando eu era pequena, parteira, e a minha mãe me contou ano passado que a mãe do meu avô, que era o marido da minha avó, né, dessa avó, mãe da mãe, ela aprendeu com a sogra. Então, a minha bisavó também era parteira. Então, era bisavó, avó, a outra tia. Então, já é uma família assim que já tem na veia, né? Deus passa os dons, né? Vai passando os dons pelas gerações. A gente vê lá, quando Deus deu o dom para aquelas pessoas construírem as artes do santuário, eles ficaram, e a família inteira era de artesão. Então, estava lá na genética, né? No DNA deles, isso. E daí eu queria já, não queria trabalhar com hospital, não queria cuidar de doentes, eu não gosto de cuidar de pessoas muito doentes. Por isso que eu falo, pronto-socorro chega lá, ou a gente resolve, não vai para outro lugar, né? E aí eu fui fazer enfermagem, e daí em seguida eu emendei, já fiz a pós-graduação em enfermagem obstétrica, eu terminei minha pós-graduação com 150 partes, eu morava no hospital. Naquela época a gente podia ficar voluntária, aí no ano seguinte eu já fui professora do NASP de sala de parto, de tão firme que eu estava, tanto que eu gostava. Então eu formei muitas enfermeiras obstetras. E quando foi em 2003, essa volta para São Paulo da nova Ivanilde, a Ivanilde pretinha, era enfermeira obstetra, amava, cuidava das mulheres, mas eu era muito intervencionista porque não existiam as evidências científicas ainda. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar no primeiro centro de parto normal, e daí a gente começou a estudar junto, médicos, enfermeiras, e ver que não tinha que fazer tanta intervenção, para que soro em todo mundo, por que raspar o pelo, por que deixar a mulher em jejum. Gente, eu me encantei porque a minha avó dava comida para as mulheres, não deixava elas sem comer, né? Ela não cortava as pacientes, os nenéns nasciam, que óbvio! E aí eu voltei nessa versão de parto humanizado, e eu acompanhava estágio. Então, eu trabalhava à noite, acompanhava estágio de manhã. E aí, quando eu fui acompanhar, eu estava acompanhando o 8º semestre em 2003, e aí a Cimei, você deve conhecer a Cimei, lá da Serra do Cipó, estava grávida, ela pegou, pesquisou tudo sobre parto domiciliar, e ela chegou para mim e falou, Pro,
Eu não vejo diferença. Aqui o neném nasce, você coloca no colo da mãe, você canta com a mãe come, a mãe bebe. Por que que eu tenho que ir para o hospital? E aí ele deu um calhamaço assim de pesquisa. Ó, eu quero que você estuda e eu quero meu parto em casa. Foi em 2003. E daí eu falo que a CIMEI me fez parteira. Então, ano passado eu fiz até uma comemoração, ano passado não, né, já estamos em 2023, dos meus 20 anos de parteira domiciliar. Mas eu tenho 42 anos que eu atendo parto. Já atendi mais de 10 mil partos hospitalares e domiciliar passa de 450. Oh, Eu uau, amo, amo. uau, dá para ver no seu olhar o brilho que tem Ai, quando eu você amo, fala. eu amo. Eu trabalhei pontualmente em pronto-socorro, mas a maior parte da minha vida eu trabalhei na assistência à gestação, ao parto e ao pós-parto. Que legal. Então conta pra gente alguma história bem marcante da sua profissão, de algum parto que você fez ou de algum outro detalhe. Olha, o parto, assim, tem muitos, muitos, muitos. Então, o da Cimei, né, que foi o nascimento do Juninho, que já tá de barba, né, tudo aí. Tem mulheres que eu já atendi, assim, o terceiro parto, o quarto parto da mesma mulher, é muito emocionante, mas 2024 eu acho que foi a maior emoção, no sentido que foi um grande desafio, né, que eu desafiei, até a minha lei do exercício profissional, porque, assim, eu atendi um parto de uma mulher católica, né? E ela tinha 2 cesáreas anteriores, não queria ter outra cesárea, porque ela queria ter mais filhos. E aí eu atendi o parto dela, que foi na pandemia, depois de 2 cesáreas, um parto normal. Foi um parto lindo, e eu continuei com essa mesma energia, embora meu irmão estivesse na UTI com Covid, morreu 2 dias depois, e eles nem perceberam, porque assim a gente não mistura essas coisas. E Deus me deu esse dom de não misturar. Eu geralmente, eu posso estar triste com alguma coisa, essa outra pessoa aqui não tem nada a ver com isso, eu estou rindo com ela e tudo, e não estou sendo falsa. E eu fiquei lá. Aí depois ela engravidou de novo e teve um aborto. Aí passou um tempo, ela engravidou de novo e teve um aborto. E daí ela me ligou chorando, tal, e eu falei assim: olha, vamos passar um pouquinho os dias desse aborto, eu vou te propor umas terapias naturais. Eu vou te propor um detox com dieta crua, porque o teu corpo já, uma gestação perto da outra, 2 abortos seguidos, você está sem vitalidade. Então você precisa refazer o seu corpo para você engravidar de novo. Aí ela passou, fez o suco, as frutas e a dieta crua. No finalzinho da dieta crua, ela engravidou quando a gente faz as contas. E ela sustentou essa gravidez. E detalhe, quando ela foi fazer ultrassom, os bebês eram gêmeos. Em tese, gêmeos não nascem em casa. Aí ela me ligou chorando. Ai, Vanilde, olha aí, fiz tudo isso agora. E os gêmeos foram crescendo. Eu falei, olha, quando eu te convidei para fazer esse detox, essa dieta crua, que é o curédio de Deus, que a gente não chama de remédio de Deus, né? Alimentação, exercício físico, ar puro, luz solar, são 8 curédios de Deus, né? São as leis da natureza. Eu falei para ela, se Deus permitir que essa gestação, ela tinha 2 abortos seguidos, se Deus permitir que essa gestação vá ao fim e que você chegue em 37 semanas, eu vou atender seu pai. Conversei com uma amiga e orando a Deus. E orando a Deus. E eles estavam morando em Santa Catarina. E eu falei, só que assim, o primeiro neném tem que estar de cabecinha para baixo, né? Então ela fazia os ultrassons, me mandava, achou uma médica super legal que comprou a ideia, incentivou ela a vir ter o parto, né? E aí a mulher, eu falei, então tá, então quando tiver com 35 para 36 semanas, vocês têm que vir, porque esse neném gêmeos não passa de 37. Aí ela conversou aqui, o primo dela, que mora aqui na cidade, deu um apartamento para eles ficarem e foi para casa da mãe dele. E ela ficou, e aí com 37 semanas e um dia, ela entrou em trabalho de parto e nasceram os gêmeos. Eles fizeram um aninho sábado retrasado. Então, assim, foi muito emocionante, de uma carga emocional, porque assim, a gente já virou família, sabe? De uma carga emocional e profissional muito grande.
né, muito pesada, mas olha o detalhe, assim, de emoção e da presença de Deus e que me emocionam muito, porque Deus tem me guardado muito, muito, muito. Eu só tive uma intercorrência, assim, ruim, sabe, no de parto, que teve que transferir o neném, mas eu tenho certeza que aquele bebê era cardioplata. E aí, eles vieram com 35 semanas e 4 dias, me parece. Não, 35 semanas, e 4 dias, e 2 dias, eu acho. Aí eles vieram, ele veio com mala e cuia, porque eles iam ficar aqui, trouxe mel para vender, própolis, não sei o quê, porque ele ia viver disso. Enquanto isso, eles vieram por conta do parto, para não ter outra cesárea. Quando eles chegaram aqui na minha sala, eles vieram, pararam da viagem aqui. Que eu pego o ultrassom, ela tinha feito ultrassom de 35 semanas, mas não me mostrou. Estava o primeiro neném cefálico, mas o segundo neném estava atravessado, não nasce, neném assim, deitado na barriga. Eu gelei, olhei para eles. E eu falei, gente, vocês não me mandaram, se vocês tivessem me mandado esse ultrassom, eu ia falar para vocês não virem, porque neném atravessado não nasce. Você já vai fazer 36 semanas. Aí ela chorou, chorou, a gente ajoelhou aqui na sala e oramos. E aí eu falei assim, não, quando você fizer 36 semanas, você vai repetir esse ultrassom. Se esse bebê tiver virado, nós vamos prosseguir com o parto domiciliar. Ela, aos prantos, eu falei, vamos orar. Fica confiante. Ela saiu confiante daqui. Cheguei em casa, ajoelhei e falei, Deus, não é o primeiro neném cefálico, eu preciso que os 2 bebês estejam na cabecinha para baixo, Senhor, porque eu já vou atender gemelar em casa. E eu não posso desafiar tanto assim. Eu só vou atender, Senhor, porque até aqui tu tem comprovado que eu posso fazer esse atendimento. Orei. Aí acho que foi uns 4, 5 dias depois que elas foram fazer. Ela tinha feito 35 quando ela chegou aqui. E aí ele me liga chorando, com 36 semanas. Aí eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Ele entrou em trabalho de parto prematuro, ele tá chorando porque ela vai ganhar o neném no hospital. Aí ele liga chorando, Ivanilde, os 2 bebês estão cefálicos. Eu quase chorando aqui. O médico que fez o ultrassom falou para mim que é a primeira vez que ele faz ultrassom de gêmeos que os 2 estão de cabecinha para baixo. E daí eu tive a confirmação de que eu podia mesmo ter esse parto, então foi um desafio. Aí aqui a foto, vou mostrar para você da placenta, as placentinhas, ó, deles. Aí ela fez aqui uma dedicatória. Então eu acho que assim, todos são emocionantes, mas esse foi um desafio, muita emoção, e os menininhos estão lindos. E é isso, a Liene, ela é muito especial. Todas são. Mas esse caso foi assim, de Deus provar a mim e a eles, né? Uau. Até eu me emocionei aqui. E assim, gente, eu amo, eu amo. Eu cuido assim o máximo das mulheres. Eu uso as terapias naturais. Elas, se tem corrimento, se tem infecção de urina, tudo a gente trata com terapias naturais. E elas não são adventistas, são de N fés. Eu atendo gente de tudo que é religião. E elas aderem aos tratamentos naturais. Precisa mudar a alimentação, muda. E dá tudo certo. E ficam curadas. Entendeu? Trata o umbiguinho do neném com leite do peito e cai em 3 dias. Se a mãe, o neném, a mulher agora teve um parto recente e começou a ficar vermelho em volta do umbigo. Eu falei, contaminou com alguma coisa. Eu falei para ela agora, massagem, você vai fazer água de alho 24 horas. No outro dia de manhã já não estava mais vermelho, já estava sarou. E ela fez as 24 horas e o neném recebeu o alho pelo peito, pelo leite. Então é muito lindo a gente juntar a nossa fé com o nosso conhecimento científico, né? Porque a gente não pode ser presunçoso. A gente tem que saber. Agora, há alguns momentos que só Deus pode resolver. E a gente não. E aí é nesse momento que você exerce a fé É e nesse momento. coloca em prática aquilo que você busca na palavra Uhum. de Deus, aquilo que você busca, estudando, orando, falando com Ele, né? Deus seja Daí louvado por essa vida. ontem eu atendi um casal aqui que tem o bebê está com um probleminha intraútero e eu orei com eles e pedi para eles entregarem nas mãos de Deus, né? Queria que vocês orem, eu não posso expor o nome aqui, mas esse casal especificamente, porque a mãe está bem abalada. Então, Deus pode operar milagres. Tudo vai ser curado? Todo mundo que tem vitiligo vai ficar branco? Não.
né? Tem casos e casos especiais, mas uma coisa é certa, para tudo Deus tem um propósito. Então a gente tem que entregar a Deus e seguir em frente. Amém. 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 Eu queria perguntar aqui para quem está assistindo se vocês querem que a Ivanilde volte para fazer uma palestra sobre parto humanizado. E se sim, já coloca também as suas perguntas aqui no Orientação às gestantes, né, para que tenham um parto, porque às vezes por conta da dieta, a mulher fica com uma patologia, uma doença na gestação, que é tudo prevenível quando faz uma dieta correta, né? Então a gente faz toda essa questão. Orienta a suplementação. Se você quiser, estou perguntando porque eu sei que o nosso público aqui, a maior parte é acima dos 30 anos, né? Tem muitas famílias que nos acompanham. Então, se você tem interesse nesse assunto, sinaliza aqui nos comentários para eu saber. E aí, se for muito positivo o retorno de vocês, nós vamos trazer a Ivanilde novamente para fazer uma palestra sobre isso. E deixe já suas dúvidas, porque aí a gente já também direciona as dúvidas para ela já responder todas durante essa palestra, tá bom? Ivanilde, muito obrigada por você aceitar vir aqui também contar a sua história. Foi uma bênção. Que Deus abençoe muito a vida, que Deus abençoe seu ministério, sua profissão. Amém. Mais e mais mães sejam alcançadas e mais bebês nasçam para a honra e glória de Deus. Amém. Queria convidar você agora para fazermos uma oração para encerrarmos este momento. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? O privilégio de participar e poder testemunhar aqui no seu canal. Vamos orar? Grande Deus, Pai, que habita nos mais altos céus, mas Tu és tão grande que estás na casa de todas as pessoas que estão assistindo essa história, que cuida da Adriana, do esposo dela, desse ministério tão maravilhoso que ela tem. Nós te damos graças, Senhor, por poder testemunhar às pessoas as maravilhas que Tu faz na nossa vida. Abençoe a cada pessoa, Senhor, que estará assistindo essa live e que seja para a honra e glória de Deus. Não sou eu que devo ser glorificada, mas Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Continue conosco, Senhor. Abençoe Adriano no seu canal, as pessoas que ainda participarão. Nos dê a tua bênção e a tua paz em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Hoje você conheceu mais um testemunho. E nós aqui no canal temos outros testemunhos sobre vários assuntos. Tem testemunho de cura, testemunho de resgate, testemunho de conversão. E você pode acessar todos eles na nossa playlist chamada Qual a Sua História? Vou deixar os contatos da Ivanilde aqui na descrição para você acompanhar ela lá no Instagram. Se você quiser ter algum contato com ela, falar com ela também, vai ter os contatos dela também do site, onde você pode contactá-la. E se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre parto, sobre gestação, tem perguntas sobre isso, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Para a gente poder trazê-la numa vez futura, respondendo essas dúvidas e falando um pouco mais. Peço para que você ore pela vida da Ivanilde, pela família dela, pelo ministério e compartilhe esse testemunho para que mais pessoas venham conhecer. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e tchau, tchau!